Jesus virá, Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa os altos céus, porque te abate com minha alma e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Terás em breve as dores findas. Aleluia, Jesus. No dia alegre da sua vinda, se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Glória a Jesus, exaltado é o Senhor Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Te amamos, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus está aqui, Ele te ouve, meu amado. Ore ao Senhor esta noite. Fala para Ele tudo que o seu coração precisa. A libertação que você precisa. Talvez um trabalho. Algo na sua saúde. Ele é poderoso, amém? Deus está aqui neste momento.
promessa é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio e o fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio e o fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Deus te quer sorrindo. Glória a Jesus, exaltado é o nome do Senhor. Eu passo agora a oportunidade para o irmão Thalisson. Glória a Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui, trazendo o Evangelho verdadeiro, o Evangelho eterno, o Evangelho que prepara a alma, que desperta, que realmente quer escutar, aquele que realmente quer mudar de vida, aquele que quer se consertar com Deus. Esta mensagem foi a que mudou a minha vida e é a mensagem que vai mudar a sua vida. Deus, Ele quer de nós apenas um coração quebrantado e verdadeiro, um coração humilde que busque a Ele de todo o coração, um coração arrependido, um coração cansado deste mundo, disposto a largar tudo deste mundo para servir a Jesus Cristo, porque nós sabemos que o caminho da luz é o caminho estreito, o caminho é apertado, o caminho tem tribulações, tem sofrimentos, tem perseguições, mas é o caminho que leva à salvação, é o caminho de Deus, é o caminho dos puros, e nós sabemos que não há outro caminho que leva para a vida eterna, a não ser o caminho apertado. Então, quando eu estava precisando de uma mensagem, quando eu estava precisando mudar a minha vida e consertar a minha vida, eu prestei atenção nesta mensagem. Glória a Deus. Eu prestei atenção nesta mensagem, me esforcei em chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo. Assim como aquela mulher pecadora ficou sabendo que Jesus Cristo estava na casa dos fariseus se alimentando, e ela não perdeu a oportunidade de correr lá, confessar a Jesus seus pecados, e ela chorou nos pés de Jesus. Enquanto Jesus Cristo não perdoou ela, ali ela ficou prostrada, chorando e pedindo misericórdia para Deus. Então o que nós devemos fazer é tomar o exemplo dessa mulher pecadora. O que nós devemos fazer é tomar o exemplo de Zaqueu. Quando ele viu aquela multidão atrapalhando ele, ele subiu em cima de uma árvore, porque nada tirava do coração dele de ver a Jesus, de seguir a Jesus, de se encontrar com Jesus Cristo. Então ele tomou uma posição de não deixar aquela multidão atrapalhar o objetivo dele, que era se consertar. Ele tinha se arrependido, agora ele tinha uma missão, agora ele tinha que chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo. Então ele subiu em cima da árvore, e quando Jesus Cristo passou por lá, Jesus Cristo reconheceu ele, e naquela noite ele foi perdoado, naquela tarde ele foi perdoado. Assim também, se a gente não deixar a multidão que nos atrapalhar, a gente vai conseguir chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo através do nosso esforço, através da nossa oração. Não adianta só nós escutar as mensagens se a gente não tomar uma posição séria. Quando eu tomei uma posição séria, eu não voltei mais atrás. Tá certo que a gente tem as nossas quedas, mas o justo Deus levanta 7 vezes. Se você permanecer justo, se você permanecer querendo servir a Deus, não importa quantas vezes você erre, porque nós estamos em busca da perfeição, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, e a cada dia Ele vem nos aperfeiçoando, mas nós temos que nos mover, assim como Zaqueu se moveu e não deixou aquela multidão atrapalhar ele. Assim ele chamou a atenção do Senhor. E o que nós devemos nessa noite fazer para chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo está no livro de Salmos 34, que diz assim, versículo 6: Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. O que ele fez? Ele clamou. Ele chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo com uma oração séria e fervorosa, uma oração sincera. E o Senhor o ouviu
e libertou de todas as suas tribulações. É isso que Jesus Cristo está esperando de mim e de você. Ele está esperando que você clame a Ele, para que Ele venha e te livre das suas aflições, para que Ele venha e te livre das suas tribulações, para que Ele venha e quebre as correntes que estão te aprisionando no mundo das drogas, no mundo do álcool, das festas, e neste mundo aí fora, que quem domina é o Satanás. Mas Deus está nos mostrando aqui que se você clamar a Ele, pedir misericórdia e insistir pelo perdão de Deus, com a sua graça, Ele vai manifestar o poder dele, vai te libertar. Então você vai passar a ter luz no seu coração, na sua mente, e das trevas você vai passar para a luz, para os caminhos santos do Senhor Jesus Cristo. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus está nos dizendo aqui, se você teme a Deus, Ele envia um anjo para te proteger. Ele envia um anjo para acampar ao redor da sua casa, para acampar ao redor da sua vida. Glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão. Ele envia um anjo para te ajudar nessa vida sofrida. Ele envia um anjo, o próprio Deus, quando Ele vê a sua luta, quando Ele ouve a sua oração, Ele envia um anjo. Olha como é que Deus é maravilhoso e poderoso. Como é que a gente não enxerga isso? A gente tem que prestar atenção na palavra de Deus e ler, e estudar e meditar, para a gente saber o que fazer, para poder se desagarrar deste mundo de trevas, onde leva a gente para o buraco, para o poço, para o fundo do poço. Continuando, provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus está pedindo aqui para que você clame a Ele. Deus está pedindo aqui para que você prove a Ele, através de uma oração, através da sua perseverança. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Ele me tirou do fundo do poço, das drogas, da lama, e Ele pode tirar você também. Só que a gente tem que ser esperto, a gente tem que se entregar de verdade. O orgulho do meu coração era grande, só que eu fui sendo judiado neste mundo com a permissão do Senhor Jesus Cristo, assim como diz lá em Jeremias, no livro de Jeremias, que diz sobre o vaso do oleiro. A nossa vida é como um vaso nas mãos do Senhor. Ele vai moldando e Ele pode despedaçar. Ele pode fazer com que você passe tribulações, perseguições. Ele pode destruir a sua vida. Deus permite o diabo destruir a sua vida para que Ele venha te moldando. Quando chegar lá na frente, você consiga se arrepender de verdade, clamar ao Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o único caminho é esse. Hoje é aniversário de Brasília. Quantas pessoas estão se destruindo lá em Brasília uma hora dessa? Antigamente era para mim estar lá também, mas eu estou aqui glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui com muita alegria, porque tem muitas pessoas dentro das suas casas escutando essa mensagem que prepara a vida de qualquer um para receber a Jesus Cristo de verdade. A gente pode ser um traficante, um ladrão, mas se a gente se entregar para Jesus Cristo, reconhecer Jesus Cristo e se arrepender, confessando os nossos pecados, Ele vai dizer assim para mim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Assim como o ladrão da cruz matou e roubou a vida inteira, mas quando chegou no último momento ali, não importa se a ficha dele era extensa, uma ficha horrível, ele foi para o céu. A palavra de Deus é bem clara. Ele reconheceu Jesus Cristo, enquanto outro ladrão zombava de Jesus, blasfemava contra Jesus. Ele não, ele foi humilde em escutar essa mensagem, em guardar essa mensagem no coração e se arrepender de verdade, reconhecer Jesus Cristo. Ele reconheceu Jesus Cristo naquela cruz, e ele foi humilde e sincero. Ele não deixou que o orgulho dele tomasse de conta. Ele se humilhou, ele reconheceu a Jesus Cristo, e ele confessou que ele era digno de estar naquela cruz, mas Jesus Cristo não. E aí ele se arrependeu,
pelos seus crimes cometidos. Jesus Cristo reconheceu a oração verdadeira, um coração puro e sincero, disposto realmente a mudar de vida. E aí Jesus Cristo falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha como é que a mensagem de Deus é tremenda. A gente tem que ser esperto para receber a Jesus Cristo. A gente tem que ser esperto. Eu quero trazer uma mensagem aqui no livro de Lucas, capítulo 15, que fala sobre a minha e a tua vida. Diz aqui que um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. A palavra de Deus está aqui nos ensinando que a herança que ele pegou com o pai dele significa que é essa oportunidade que nós estamos recebendo aqui e jogando fora. Ele pegou a herança e foi desperdiçar em outro país, longe, e foi desperdiçar tudo, com drogas, com prostituição. E ele partiu para um país longe, viveu uma vida cheia de pecados, assim como eu vivi uma vida cheia de pecados antigamente e desperdicei tudo o que eu tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Quando eu estava no mundo, eu passava necessidade e o diabo me controlava. Eu era um fantoche do diabo. Ele me dominava e eu era um escravo de Satanás. Eu passava fome, eu passava necessidade. Só que o meu orgulho, o meu coração duro, não queria saber de Deus. Eu não era esperto, eu estava sendo burro e tive que sofrer bastante. Assim como o vaso do oleiro, lá em Jeremias 18 diz que a qualquer momento Deus pode despedaçar e fazer um vaso novo conforme Ele quer. Assim era a minha vida. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Agora sim, quando ele estava lá no mundo, quando ele desperdiçou a herança dele todinha, quando ele estava pobre, passando fome, sendo humilhado pelas mãos de Satanás, ele caiu em si. Ele reconheceu que lá na casa do pai dele tinha muitos trabalhadores que não passavam fome. Só que a fome que eu estou falando é um alimento espiritual, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz que caindo em si ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Quero. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Aqui a palavra de Deus nos ensina que esse jovem mais moço, ele foi gastar tudo que ele tinha no mundo, nas ilusões deste mundo, nas drogas, na prostituição, nas festas, nas bebedeiras. E aí ele sofreu, ele passou necessidade e fome, foi dominado por Satanás. Só que ele teve uma chance, ele conseguiu se arrepender, ele conseguiu cair em si e mudar de ideia, tomar outra posição. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto
e viveu de novo. Estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Deus está nos mostrando aqui que Ele está te esperando de braços abertos, feliz, esperando você voltar para a casa do Pai de novo, que Ele vai preparar um grande banquete, uma grande festa para você. Ele não esqueceu de você. Ele está esperando você reconhecer, cair em si, voltar atrás e se entregar de verdade para Jesus Cristo. Não é de qualquer forma que nós vamos agradar a Deus. Não é de qualquer forma que nós vamos andar no caminho justo. Tem que ser justo de verdade. Tem que praticar boas coisas. Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Tem que ser um cristão que anda na pureza de Deus, no caminho estreito, suportando as tribulações, mas dando glória a Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, lá diz que através das nossas fraquezas, das nossas tribulações, aí sim é onde o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Quando a gente está fraco, passando por tribulação, aí se a gente se achegar a Deus, Ele vem com grande poder para revelar o poder dele sobre a nossa vida e nos traz a força para poder perseverar, a alegria e o poder de suportar as tribulações deste mundo, para poder vencer e destruir as obras de Satanás contra as nossas vidas. Então lá diz para a gente ficar feliz com o sofrimento, com as tribulações que nós estamos passando. Não devemos ficar tristes e chutar o balde e murmurar, ou deixar de orar, ou deixar de ir para a igreja. Isto são ataques, são dardos inflamados do maligno. Ele quer que você faça isso mesmo. Fique triste e não busque a Deus da maneira correta. Pelo contrário, está chorando, está triste, está passando dificuldade, aí é que você tem que ajoelhar e seguir a Deus mesmo. Pode fazer o teste. Está passando dificuldade, dobra o seu joelho, comece a orar. Na mesma hora, com poucos minutos, Deus vai te enviar o poder direto do céu. Você vai sentir, você vai se alegrar, você vai receber poder através de uma oração poderosa e fervorosa. Lá no livro de Tiago, se eu não me engano, 4 ou 5, lá diz: Elias, o nosso profeta poderoso, um homem, ser humano como nós, naquela época, orou poderosamente, fervorosamente. E a Bíblia diz que ele orou para que não chovesse 3 anos e meio. Olha só o poder da oração. Imagina só você orar e pedir para Deus para que chova. A palavra de Deus diz que ele era ser humano como nós, explicando, nos mostrando que nós também temos esse poder, se a gente souber buscar, se a gente souber perseverar, porque há uma luta interior no nosso íntimo contra a carne e o espírito. Se você deixar a sua carne, os seus prazeres mundanos dominar você, você vai ser dominado pelo resto da vida por Satanás. Agora, se você dá espaço para Jesus Cristo, para o Espírito que luta contra a sua carne, contra o seu pecado, aí você vai ser forte em Jesus Cristo. Foi assim que eu consegui. Foi clamando, foi pedindo socorro ao Senhor, foi quebrando o meu orgulho. Eu não me importei mais com nada. Eu só queria saber de Jesus Cristo, porque eu sabia, se eu continuasse nessa vida, eu estaria morto ou preso. E talvez eu não ia ter chance. Talvez o meu coração ia ficar duro, igual o do faraó, quando Moisés veio e pediu para que ele libertasse o povo para adorar a Deus no deserto. E ele não deixou. Moisés enviou 10 pragas e ele ainda assim não deixou. O coração daquele homem estava tão duro que, mesmo vendo tantos sinais, tanto poder de Deus, ele não reconheceu o poder de Deus. Não é fácil, mas o primeiro passo que você der, você não volta mais atrás se ele for verdadeiro, assim como eu também. Então, essa mensagem é para que cada um traga no seu coração e não se esqueça, porque Deus ele é poderoso para mudar a vida e a situação de qualquer motivo. E eu quero trazer aqui a oportunidade para minha
pastora Ana Cristina, em nome de Jesus. Aleluias, é isso aí, meus amados e queridos que estão aqui ouvindo essa mensagem. Essa é uma mensagem verdadeira de alguém que verdadeiramente tem um testemunho para dar, conhecido aqui na 605. E hoje o Senhor fez uma grande obra na vida dele. Por quê? Porque ele estava lá como filho pródigo, assim como ele acabou de falar. Mas quantos filhos pródigos nós não temos na 605? Quer que eu segure? Quantos o Senhor está esperando com o anel para pôr no dedo, com um banquete, para se alegrar com todos da casa do Senhor Jesus, com esta alma, esta ovelha perdida, esse filho pródigo que lá no lamaçal reconheceu que precisava voltar para a casa do Pai. Quantos, meus amados e queridos, são as almas da 605 que precisam voltar para a casa do Pai? Amados, nós tivemos aí um feriado prolongado. E nós temos culto toda sexta-feira e todo domingo nós temos culto. Bluetooth desconectado. Desconectou lá, pode ir. E nós estamos trazendo uma palavra verdadeira, que não comercializa o sangue do Senhor Jesus, mas que não esconde que se você não se arrepender dos seus pecados, não se voltar para o Senhor Jesus, há um juízo vindo, a justiça de Deus vai cair sobre a terra. Nós sabemos disso, e é por isso que nós estamos aqui, para te alertar. Você, filho pródigo, volte para a casa do Pai, se humilhe aos pés do Senhor. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos e amados, não tem nada melhor do que você ter paz na sua vida, a paz que excede todo entendimento, ter paz para dormir. Mas muitas vezes estão no meio de semana, ansiosos para chegar o fim de semana, ansiosos para chegar um feriado. Estão esperando, aguardando para chegar o dia. E aí vem o fim de semana e pega o pouco trocado que tem e queima com drogas, toma cerveja, se embriaga, se envolve em confusão. Quando é na segunda-feira, a vida está pior do que antes da sexta-feira. Isso tem se tornado um ciclo vicioso. Mas eu quero vos dizer esta noite que o Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Não importa o quão distante você foi, não importa a herança que você gastou dissolutamente, o Senhor está te chamando para você retornar para os caminhos do Pai. Queridos e amados, ouçam as minhas palavras nesta noite. Vai chegar o dia que vão nos procurar, mas não vão nos encontrar. Vai chegar o dia que vão sentir saudade, vontade de ouvir a palavra do Senhor, mas ela não estará mais na terra. A Bíblia nos diz que o povo de Deus vai ser retirado da terra. Mas não é os crentes mentirosos, não são os crentes mal pagadores, não são os crentes que olham para o seu vizinho e não dê a ele o devido amor. Não, vai ser os verdadeiros convertidos, aqueles que não negociam o sangue do Senhor Jesus. Aleluia! Esses vão desaparecer da terra. E o Senhor não quer deixar você, filho pródigo, filha pródiga. O Senhor quer te levar para participar das bodas do Cordeiro, que é a festa de 7 anos que vai acontecer no céu, aonde está escrito no livro, está no capítulo 20 de Apocalipse. Aleluia! Não perca a oportunidade, amém? Eu gostaria de convidar a nossa amada irmã Adriele para louvar mais um hino, e nós já estamos quase finalizando, amém?
dizendo: medita na letra deste hino, deixa Deus falar com você. Você ainda tem fôlego nos narizes para se arrepender e buscar o caminho da justiça. Ainda há tempo. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, eu estava conversando ontem com um rapaz, ontem não, esses dias dessa semana, e ele tentou suicídio, cortou o curso dele, ele é usuário, e ele não via mais solução para a vida dele. E ali eu fui conversar com ele, eu não conheço ele, minha mãe conheceu ele em São Paulo, e ele falou que a vida dele estava no fundo do poço, e ele tentou o suicídio, né? Mas graças a Deus não foi concluído, porque a gente sabe que além dessa vida há uma eternidade. E basta a gente escolher. A gente tem um livre-arbítrio hoje para escolher aonde a gente vai passar a nossa eternidade. Porque este mundo aqui, ele vai acabar, ele não é eterno. E todas as profecias da Bíblia já estão se cumprindo. E abre o seu coração esta noite, aceita Jesus. Só Deus sabe o seu interior. Ele te conhece, meus amados. Então, eu falei para aquele rapaz que onde ele ia parar, né? No fundo do poço ele já está. Mas ele pensou que a morte era a solução, e a morte não é. Ele é apenas um início, viu? A gente não sabe ainda, porque a gente estamos vivos, mas quem morreu já sabe. Então, vamos tomar cuidado, ouvir a voz de Deus. Não endureça o seu coração, a palavra do Senhor diz. Aceita Jesus, porque pode ser o seu último dia. E o Senhor, Ele está aqui. E Ele está te dando uma chance de você ouvir essa palavra. Muitos não deram a atenção. Ouviram, mas não quiseram. Rejeitaram Jesus. E Ele fala que naquele grande dia Ele também vai os rejeitar. Aleluia. Eu vou louvar aqui o hino da harpa. A última hora, o nome desse hino. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chega, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer
libertar. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de coração limpo poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolher vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolher vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Eu chamo agora o pastor para fazer a oração. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Jesus é maravilhoso, fiel, digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso respeito, honra. Jesus é digno. Jesus é lindo. Eu saúdo a todos com santa, perfeita, maravilhosa e gloriosa paz de Jesus Cristo. Mas eu vou mandar ele falar mais. Vai lá, fala o nome de Deus que Deus nos concede. Eu agradeço novamente ao Rei da Glória. Agradeço muito por essa oportunidade que Ele dá para mim e para todos vocês de novamente poder ouvir a palavra de Deus, poder adorá-lo, poder glorificá-lo. Meus amigos, ouvintes da palavra de Deus, o que nós estamos a fazer aqui é nada mais, nada menos do que pregar e anunciar o ID de Jesus Cristo, a ordem que Ele deu para a sua igreja, para avisar aos povos da terra, de toda língua, tribos e nações, que o Messias, o Rei da Glória, Cristo Jesus, Ele está voltando para buscar o seu povo desta terra, para colocá-los dentro do céu. E este povo deseja Ele muito que seja eu e você, todos aqueles que se arrependerem. E aqui eu quero apenas ler um trecho da Escritura e fazer um apelo a você. Olha bem o que o Senhor Deus diz, depois de momentos de louvores tão lindos, onde o Senhor falou comigo e falou contigo e mostrou para nós uma realidade profunda e verdadeira sobre o fim de todas as coisas, sobre o fim da nossa vida. Mas esse fim, ele pode ser um fim lindo, um fim belo, um fim de paz, um fim de alegria, de honra com Cristo Jesus no céu, se contudo, todavia, entretanto, eu e você se arrepender e crer nele. E eu quero deixar aqui essa escritura que fica no livro de Mateus capítulo 10. Olha o que o Senhor Jesus deixou escrito. Do 26 em diante, Ele falou quando estava na terra pregando a palavra, anunciando o evangelho do seu Pai, fazendo a vontade do seu Pai e convidando os seres humanos para se arrepender, para crer nele. Ele disse isso aqui: portanto, não os temais, porque nada há encoberto
escondido que não será revelado, nem oculto que não será conhecido. O que eu vos digo às escuras, falai-o à plena luz, e o que ouvirdes no ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai. Mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos numerados. Portanto, não temais, não tenhas medo, mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não penseis que vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida, por amor da minha causa, encontrá-la-á. Em outras palavras, achá-la-á. O que vos recebe, recebe a mim, e o que me recebe, recebe aquele que me enviou. Glória a Jesus. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, há cerca de 2000 anos, pregando a palavra nas vielas, nas ruas, nas estradas, nas praças, Ele anunciou este evangelho que você acabou de ouvir, convidando aquela população da época e avisando para eles que se eles colocassem qualquer coisa acima de Deus, amasse mais qualquer coisa, por exemplo, seus próprios filhos, ou mãe ou pai, ou mesmo eles tivessem vergonha de confessar o senhorio de Jesus Cristo nas suas vidas e crer nele aqui nesta terra, ele disse que ele também iria se envergonhar dele lá diante do Pai e dos seus santos anjos. E ele avisou que aquele que quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. O caminho para o céu é estreito, como você bem vê aqui Jesus dizendo. E Ele te convida e me convida agora. Se você crê neste Evangelho, se você deseja herdar o reino dos céus, se você deseja escapar do pecado e da carne, se você acredita que o Senhor Jesus morreu pela tua vida, pela minha vida, e Ele tem poder para te libertar e me libertar das nossas iniquidades, dos nossos vícios, do nosso orgulho, das nossas maldades, então, por favor, eu te convido nesta noite a fazer o que Jesus deseja. Ele chamou e conclamou aquelas almas, aquelas vidas, para se arrepender, e disse que se eles aceitassem Ele, confessassem com a sua boca, com a sua língua e no seu coração, cresce que Ele morreu e ressuscitou e que Ele seria o Senhor das suas vidas, Ele os salvaria. Então eu quero chamar você que está em casa aí, que está agora sentado aqui na praça entre nós e que crê nesta palavra. E Jesus é poderoso para te salvar. Então repita comigo esta oração. Repita comigo, por favor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua mensagem, eu ouvi a tua mensagem, e eu quero, Senhor Jesus, eu quero, Senhor Jesus, novamente
reconhecer os meus pecados, as minhas injustiças. Eu confesso diante de ti a minha iniquidade. E eu te imploro, Jesus, perdoa os meus pecados. Purifica a minha iniquidade. Lava a minha vida no teu poderoso sangue. Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu único Senhor e o meu único Salvador. Em nome de Jesus, nesta noite eu nasci de novo para a glória de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Se você fez essa oração, creia. A palavra de Deus é poderosa para te libertar do pecado. Busque, por favor, uma igreja que pregue a palavra de Deus pura e santa e te ensine a verdade, a lei de Deus, a justiça de Deus. E se você quiser nos visitar, você sabe o endereço, você tem o panfleto, vai lá e vamos adorar a Deus junto. Agora eu quero fazer uma oração. Aqueles que estão em casa, estão enfermos, que estão passando por alguma dificuldade, não importa. Deus é poderoso. Se você crê, eu quero orar pela tua vida, e o Senhor é poderoso, se Ele quiser, para te ajudar, para te abençoar, para te tocar onde você está aí, em nome de Jesus. Então, Senhor Deus e Pai, nesta noite, novamente, Senhor, eu quero apresentar, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no teu sangue e na tua autoridade, eu quero agora apresentar esta vida, esta alma que está ouvindo a tua palavra, que tem escutado o teu anúncio nesta noite. Senhor, tenha misericórdia da vida dela, conforme a tua vontade, da vida deste jovem, da vida desta criança, deste ancião, e em nome de Jesus, onde quer que ele esteja, Pai, para a tua glória, faz a tua vontade, liberta, salva, cura, traz a cura material, traz a cura espiritual, toca neles, Senhor, permite que eles entendam e percebam e sintam que é tu que estás falando com eles, que és tu que estás abraçando eles, que és tu que estás comunicando com a alma e com o espírito de cada um deles, em nome de Jesus, para a tua glória. Assim nós oramos, que seja feito em um nome poderoso de Jesus, que assim seja. Amém e amém e amém. Muito obrigado a jovem que sempre nos concede aqui. Deus continue te abençoando. Nós estamos orando por vocês.